Mas, no primeiro momento, sua avaliação positiva em relação ao processo eleitoral registrado aqui na cidade? Sem dúvida, um processo muito tranquilo, né? Apesar das intercorrências que ocorreram no começo da manhã, algumas urnas eletrônicas que registraram problemas técnicos, mas foram substituídas, algo em torno de 70, né? Mas isso acabou atrasando ali o início da votação por algum tempo, mas nós temos aqui uma nova cara da gestão municipal, né? Apesar de ser um governo de continuidade, porque o candidato que ganhou as eleições no primeiro turno, Paulo Sérgio, é o candidato do prefeito, apoiado pelo prefeito, é vice-prefeito dele, do Adelmo. Então é, sem dúvida, um governo de continuidade, mas é uma gestão nova, uma pessoa que vai carregar o peso das comparações, né? Uma gestão de 8 anos, que governou a cidade por 16, agora vai entrar um nome diferente. Então, alguns sinais a gente já começa a perceber nessas primeiras declarações do prefeito eleito Paulo Sérgio após a vitória, como na entrevista que a gente assistiu agora há pouco, ele dizendo que deve manter mais da metade do secretariado 60% do prefeito Adelmo. Além disso, vai fazer alguma coisa ali, vai mexer ali dentro do partido dele, o Progressistas, para subir pelo menos de 1 a 2 vagas. Então, os 2 primeiros suplentes, entre eles o vereador Sérgio do Bom Preço, já está praticamente garantido que vai permanecer na Câmara com essa subida de 2 que estão eleitos para compor a secretaria. E ali você tem vários nomes, né? Por exemplo, Sargento Edinaldo, que já ocupou secretaria no governo Adelmo, Carrijo, que também ocupou, Ivan Nunes, que também ocupou, própria Batênio, que também ocupou. Então, assim, você tem vários nomes que estão eleitos no Progressistas que podem ser secretários e aí subir ainda, ter uma configuração diferente nessa cara que a Câmara Municipal formou ontem. Bom, é de fato uma surpresa a eleição no primeiro turno, até o próprio Paulo fez a avaliação paralela, ele disse que esperou ali cerca de 90% da apuração paralela dele para ter certeza de que tinha sido vitorioso no primeiro turno. Aliás, muito obrigado pela audiência, né? Muito obrigado pela audiência e por acompanhar, inclusive o Paulo foi muito claro dizendo que estava acompanhando, inclusive, a nossa equipe no trabalho que estávamos fazendo de apuração e estava ali, né? Evidentemente que ele tinha alguns dados em mãos, mas ele estava ali na hora que a gente trouxe as informações em relação a isso, ele já percebeu. Os fiscais do partido, eles coletam a informação na porta da sessão eleitoral através do BU, Boletim de Urna, e eles acabam lançam numa planilha de Excel e acabam tendo essa apuração de forma mais rápida, porque a ansiedade é muito grande, né? De quem participa da eleição. Mas, então, assim, o que se tem hoje, né? Hoje é a chamada ressaca, né? Depois das eleições. Aquele momento assim, opa, agora acabou, então vamos botar a bola no chão. O prefeito eleito já mencionou que deve conversar com outros vereadores que compõem outras correntes, até porque essa oposição que se formou em Uberlândia nos últimos meses, no último ano, foi uma oposição extremamente eleitoral. E a oposição eleitoral, ela termina com o fim das eleições. Então, se você hoje pegar ali alguns parlamentares que foram eleitos na base, por exemplo, do candidato Leonídio, que foi derrotado, muitos deles têm enormes possibilidades de compor o governo novo. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é a montagem do secretariado. Que secretário que vai ser mantido, que vai ficar, porque ele precisa ter uma conversa também com esses partidos, né? A grande questão hoje é a gente entender qual vai ser a participação do PL na gestão. E ele se mostrou muito aberto em relação a esse tipo de negociação, esse tipo de conversa. Ele foi muito mas claro não é uma negociação simples, né? Não é simples, não é porque simples. Você tem que governar a cidade. Então, o prefeito Adelmo, nas 2 primeiras gestões dele, ele falava bastante isso. Olha, a gente tem que fazer um secretariado 50% técnico, 50% político, porque você precisa ter a base política, mas tem que ter os técnicos também que levam a administração, né? Então, assim, para a gente ainda falar do Paulo Sérgio, a participação do PL é a grande interrogação neste momento, porque o PL, o Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro, ele entrou ali no meio da campanha, né? Havia um candidato, o deputado estadual Cristiano Caporeso, já tinha anunciado, feito convenção, feito na presença do ex-presidente Bolsonaro, e ocorre, aliás, ele está ali nessas imagens que a gente está vendo agora, o deputado Cristiano Caporeso está aqui. Então, quer dizer, o vice foi indicado dele, o vice é assessor era assessor do Caporeso.
Por que essa interrogação agora é importante? Qual o tamanho da participação desse acordo que foi feito para apoiar a eleição de Paulo Sérgio? Porque, inevitavelmente, essa vitória no primeiro turno se deve ao deputado Cristiano Caporeso. A gente precisa reconhecer isso no sentido de que a desistência do Caporeso, que naquela época, naquela altura, tinha entre 5% e 6% dos votos válidos, dos votos, das intenções de voto, desequilibraria ali. Não estou dizendo que o Paulo Sérgio não ganharia, não é isso. Mas iria para um segundo turno. Iria para um segundo turno. E uma disputa de segundo turno, ela é sempre muito mais tensa. Então, assim, o que você tem aqui? Qual o tamanho do PL na gestão? Vai ser só o vice? Vai ter secretarias? Quantas são essas secretarias? Entende? Isso tudo são interrogações que a gente precisa ver. E não só isso, Rafael. O apoio do PL, além de representar essa desistência do Caporeso, representou mais da metade do tempo de rádio e televisão no horário eleitoral que o Paulo Sérgio teve, dinheiro que o PL mandou para a campanha. Então, assim, foi o apoio, para mim, assim, o fiel da balança para essa vitória do Paulo Sérgio no primeiro turno. Vamos agora